E o check-up fala agora desse caso severo de alergia que aconteceu lá em Anápolis, Goiás, com uma mulher de 25 anos. A Thaís Medeiros de Oliveira, no último dia 17, cheirou um vidro de pimenta em conserva. Ela estava na casa do namorado e imediatamente passou mal, foi levada ao hospital, 20 dias de UTI e lesão cerebral. Vamos saber mais sobre essa história agora no Consultando o Seu Médico. Doutora Fabiane Pomiesinski, alergologista, para falar sobre esse caso com a gente aqui no Check-up. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer, Natália, estar aqui novamente com você. Prazer é meu. E que coisa séria, né, doutora? Que coisa trágica. É comum aparecer isso aqui no consultório, acontecer casos como esse aqui, da Thaís, ou é algo assim bem difícil, raro? A alergia alimentar é muito comum, a gente vê casos graves de anafilaxia. O que é raro é ser a pimenta. A alergia à pimenta é algo raro e geralmente os pacientes só têm sintomas ingerindo e ela teve só com a inalação. Então também isso é mais raro. Imagina se tivesse comido, né? Exatamente, aí teria sido mais grave do que já foi, né? Que ela está ainda se recuperando, não sabemos como é que vai ficar, né? Mas a anafilaxia, que é a reação mais grave da alergia, ela pode ser fatal. Geralmente envolve vários órgãos e sistemas. Pode ser só por inalação, por contato ou por ingestão. Quando é relacionado ao alimento, a gente tem uma particularidade aí que aumenta muito o risco, que é o fato de o paciente ter asma. E a Thaís era asmática, pelo que eu li nas reportagens. Então, realmente era um agravante. Principalmente se a asma não estiver controlada, aumenta muito o risco de reação grave ao alimento. Isso poderia ter acontecido com qualquer outro alimento? Sim, na verdade a alergia, o paciente tem uma sensibilidade maior para um alimento que para a maioria das pessoas é comum. Então, ela já devia estar sensibilizada, entrou em contato com a pimenta e aí apresentou essa reação mais grave. E quais os mais comuns, doutora? Em criança, leite, ovo, trigo, soja, peixe são os alimentos mais comuns, mas nos adultos, crustáceos e castanhas são os mais comuns. Com camarão, aqui no Ceará a gente vê bastante, é comum pacientes que só com o cheiro do camarão já têm reações graves. Na hora da crise, tem que levar logo a pessoa imediatamente para o hospital, né? O que acontece com o corpo da pessoa, a parte respiratória, o que acontece na hora desse choque anafilático? A gente pode ter sintomas de pele, pode ter a urticária, que são aquelas patacas vermelhas, inchaço, coceira. Pode ter sintomas gastrointestinais, pode ter vômito, diarreia, tosse, falta de ar, sensação de sufocamento. O namorado conta, começou com uma coceira na garganta, uma sensação de sufocamento e muita tosse. Então, ela já começou com sintomas mais graves. Sempre que tem sintomas respiratórios, já indica algo mais grave. E pelo que o namorado conta, ela fez o correto. Ela tomou um antialérgico e ela usou logo a bombinha de asma. Então, ela fez as medicações que tinham que ser feitas e foi para o hospital. O que talvez pudesse ter sido algo a mais, mas ela não sabia que era alérgica, né, à pimenta. Mas se ela já soubesse e tivesse a caneta de adrenalina autoinjetável, seria indicado ela ter feito antes de ir para o hospital também. Aí lá recebe os atendimentos, né? Teve uma parada cardíaca que complicou o caso. Sim, a gente sabe que a adrenalina é um medicamento que salva a vida de um paciente numa reação grave dessas. Infelizmente, essa canetinha de adrenalina a gente ainda não tem no Brasil, ela é importada, então dificulta muito os pacientes terem, mas todo hospital tem adrenalina e ela deve ter recebido assim que chegou. Mas a gente não sabe quanto tempo levou até ela chegar no hospital, né? Então, realmente, o que leva a óbito muitas vezes é o retardo na aplicação da adrenalina. E o fato de ela ter asma e também, segundo alguns relatos, talvez ela já estivesse com um quadro de pneumonia, também tudo isso agravou. Pneumonia ou qualquer outra infecção é algo que a gente chama de cofator, que pode piorar a alergia. E aí parece que tinha mais essa complicação aí no caso dela.
E os médicos falam aqui de uma lesão irreversível, que não sabemos como é que vai ser aí, né, a curto prazo, a longo prazo. É muito triste mesmo essa notícia, né? Realmente, apesar dela ter já logo usado as medicações que ela tinha, de ter ido logo para o hospital, ter recebido todo o socorro, a alergia às vezes pode ser muito grave. Então, é importante, eu acho, esse trabalho que, Natália, você tem feito de divulgar a alergia, né? Divulgar a anafilaxia, que as pessoas que têm alergia a medicamentos, já tiveram reações graves a medicamentos, alimentos, himenópteras, que são aqueles abelha, vespa, formiga, látex, são pacientes de risco e que tem que ter maior atenção. Geralmente tem que andar com um plano de emergência e com as medicações de emergência para caso aconteça uma reação grave. Então, essas são as principais orientações, doutora? Sim, se o paciente já sabe que tem alguma alergia, ele tem que procurar o seu médico para ele fazer um plano de emergência e o paciente tem que andar com esse plano e com as medicações de emergência para fazer uso assim que aconteça por acidente de entrar em contato com aquilo que causa alergia. Se fosse em criança, sim, alguma criança, um caso como esse, como é que teria sido? Assim, teria sido pior? Não, a gente não acredita que teria sido pior, né? Na criança, os sintomas são muito parecidos. Estima-se que 1 em cada 200 atendimentos em pronto-socorro são por alergia. Então, assim, é algo bem comum, tanto em criança quanto adulto. Todo mundo tem que ficar em alerta, porque às vezes também aparece aquela alergia do nada, né? Até o Vidal estava falando aqui que a filha dele passou a ter alergia a camarão e às vezes a gente não tem essa alergia e do nada aparece. A gente nasce com uma predisposição genética para ser alérgico e aí vai entrando em contato com alguma substância que para a maioria das pessoas é normal, mas que para quem é alérgico, aquele indivíduo reconhece como algo estranho e num determinado momento da vida passa a reagir. O mais comum é ser na infância, mas pode sim ter alergia alimentar que começa na vida adulta. Muito obrigada, então, doutora Fabiane, por esses esclarecimentos. E a gente espera que o caso aí da Thaís evolua da melhor forma, né? Já que o quadro está completamente desfavorável. Mas vamos ver como é que esse cérebro dela, né? Uma jovem, 25 anos, como é que esse cérebro vai reagir. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade da gente divulgar a alergia, né? E também estou aqui na torcida para a recuperação dela.